Mesmo? Glória a Deus. Irmãos, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você tem muito a agradecer ao Senhor, eu tenho certeza. O Senhor tem sido bom com você, com a sua casa. E eu queria que você expressasse essa alegria no seu irmão. Se aproxime do seu irmão, dê um abraço. Use o nosso Minuto de Conexão para se aproximar dos irmãos, fazer uma nova aliança, uma nova amizade, declarar uma palavra de bênção sobre a vida dos irmãos. Você, meu irmão, é boca do Senhor neste lugar. Você é bênção, você pode declarar palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Declare sobre o irmão da direita, da esquerda. Declare sobre eles as bênçãos do Senhor, a misericórdia do Senhor. Declare sobre eles o amor do Senhor. Não saia daqui sem abraçar todo mundo. Você tem a oportunidade de se conectar com o seu irmão. Você tem a oportunidade de se conectar com as pessoas neste lugar, para que a glória do Senhor seja ainda maior na sua casa, seja ainda maior na sua vida, seja ainda maior na sua família, aonde você está, aonde você deseja estar, em nome de Jesus. Abrace seu irmão, declare sobre ele bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Irmãos, quem abraçou, abraçou. Quem não abraçou, abraça depois do culto, amém? Vou convidar vocês a... Na verdade, eu queria convidar... Deixa eu ver quem. Pastor Fabiano, vem aqui, por favor. Gostaria que você orasse por Vazante. Nós temos uma obrigação diante do Senhor, um compromisso com o Senhor, de orar pela nossa cidade, todos os dias da nossa vida. Enquanto a gente estiver fôlego de vida, a gente vai orar e abençoar Vazante, amém? Estenda sua mão, irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, diante desse propósito que o Senhor colocou no nosso coração, pois é a nossa missão, ó Pai, como igreja do Senhor, orar pela nossa cidade, abençoar. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esta cidade, que haja salvação de almas, libertação, ó Pai amado, que o teu evangelho seja anunciado, ó Pai, em cada canto. Usa a vida de cada filho do Senhor nesta cidade, ó Pai, para que possa haver um instrumento, seja um instrumento em tuas mãos para pregar o teu amor e a tua palavra. Ó Deus, como diz a tua palavra, que a terra se encherá do conhecimento da tua glória. Manifesta, Senhor, o conhecimento da tua glória nesta cidade, ó Pai, que esta cidade venha saber que só o Senhor é Deus. Manifesta os teus milagres, manifesta a tua obra soberana neste lugar, ó Deus. Nós decretamos: Vazante é do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. As nossas crianças podem ir para a salinha. Estão abençoados em nome de Jesus. Que a glória de Deus, o poder manifesto do Senhor esteja sobre vocês ali também. Amém? Irmãos, antes da gente começar, antes de dar início à ministração de hoje, olá, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa pertence a vocês. Nós estamos aqui, nós já amávamos vocês antes de você entrar por essa porta. Abençoamos você, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem esteve aqui ontem? Amém? Irmãos, ontem nós tivemos uma noite inesquecível. Verdadeiramente, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Nós tivemos a oportunidade de receber aqui alguns amigos, de outros ministérios, de outra cidade. O Senhor fez uma glória tremenda sobre este lugar. E isso é só o começo do que o Senhor tem para fazer. Eu até brinquei lá no grupo, quem não tiver rouco fez alguma coisa errada. Irmão, eu estou rouco, eu não sei se essa semana volta ao normal. Mas é bom demais poder cultuar a Deus com vocês, com essa casa, com essa igreja. Então fica o convite para você, toda vez que a gente fizer algo um pouco diferente. Não foi tão diferente, irmãos. Nós começamos 8h30 e terminamos meia-noite. Muita coisa diferente não. Mas foi bênção. E em nome de Jesus, convido você a participar das nossas programações. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa é de vocês. Irmãos, antes da gente entrar, mais um ponto. Vocês sabem que nós estamos
trabalhando, pedindo a Deus para que a gente climatize esse lugar. Aqui está muito quente. Tudo que a gente tem orado esses dias é para que o Senhor dê condições para nós de climatizar esse lugar. Nós fizemos alguns orçamentos e para deixar aqui conforme nós queremos, a gente precisa fazer um investimento de 21 mil reais. Era 15 mil reais, mas aí tem algumas outras coisas que não estavam em conta, que não estava marcado. Então a proposta e o orçamento é 21 mil reais, né? Isso para a gente colocar um climatizador. Temos algumas outras opções, que é colocar alguns ar-condicionados, porém a gente aumenta nosso custo fixo em questão de energia elétrica. Então, algo que nós estamos pensando que nós vamos fazer. Mas aí eu tenho uma boa notícia, o Senhor já foi bom conosco, nós já temos 3 mil reais ofertado, já ganhamos 3 mil reais de oferta para a gente fazer nessa aquisição. E eu tenho orado com o Senhor, tenho falado com Deus, e em nome de Jesus, até dia 15 de janeiro, isso aqui vai estar climatizado. Como? Eu não sei. Deus vai dar um jeito. Então, olha, nós temos pouco mais de 30 dias e nós, em nome de Jesus, vamos colocar a climatização aqui. O Senhor vai dar o jeito dele, eu sei que vai, né? Mas saiba que o Senhor vai usar você, meu irmão, se você sentir no coração de ofertar neste propósito. O Lucas leu a passagem aqui, bem interessante. Ele leu Malaquias 3:10. A palavra de Deus diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Irmãos, quando a gente lê e a gente entende e faz um estudo mais aprofundado, toda vez que você vai pegar na Bíblia pessoas que querem fazer algo diferente, não é usado os mantimentos, tá? Ah, Júlio, eu mesmo prego isso, viu, irmãos? Isso é para mim. O dízimo é para a gente cuidar da igreja, ok? É para cuidar da igreja. Nós gastamos cada centavo que o Senhor coloca aqui para cuidar de pessoas e cuidar da igreja. Porém, está ali nosso relatório de finanças, você pode ir lá olhar a hora que você quiser. Nós tivemos um resultado positivo este mês, né? Hoje nós estamos fazendo 6 meses, tivemos resultado positivo, foi R$ 1.200. Então, se a gente esperar, a gente tiver resultado positivo para colocar uma climatização aqui, a gente vai demorar 22 meses. Nós já derretemos aqui dentro, em 22 meses. A gente vai perder todo o líquido do corpo. Então, nós não vamos usar e nós não podemos ficar esperando só que sobra dos nossos dízimos e ofertas seja possível esse investimento. Então, peço que você olhe para dentro de você, para o seu coração, e veja se há algo que você possa fazer. Se você puder fazer, será bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá em Levíticos capítulo 21. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí. Se você não trouxe, acompanhe com a gente. Levíticos 21, no versículo 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nem nas suas gerações, em que há de algum defeito, chegará para oferecer pão ao seu Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se chegará, homem como cego, coxo, rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado, homem que tiver a mão quebrada, ou corvado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou se tiver um testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, que houver algum defeito, se achegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não chegará para oferecer o pão do Senhor. Comerá do pão do Senhor, tanto no Santíssimo quanto nos santos. Amém? Irmãos, essa palavra, Levíticos é um livro de leis, Levítico é um livro de ensinamentos, Levíticos é um livro que fala sobre como se comportar, como se portar perante ao Senhor. Levíticos, ele vai sempre nos ensinar o que pode e o que não pode, segundo era a lei de Moisés e segundo era a sombra daquilo que Cristo deveria ser apresentado a nós. Então, toda vez que você lê o livro de Levíticos, não pense assim: é livro da lei, é coisas que ficou para o passado, que não se aplica a mim. Meus irmãos, lógico, existem algumas coisas que o Senhor já ressignificou, que não é mais como isso, mas tudo que é apresentado na Bíblia, tudo que é colocado na Bíblia, ele é uma tipificação do que Cristo representa para mim, do que representa para você. De tudo que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para você, tudo que a lei fala para nós, ela é uma sombra do que Jesus representa para nós.
Amém? Então toda vez que você ouvir assim, por exemplo, olha, aqui no 18, ó, não chegará, pois não nenhum homem que houver defeito se chegará como homem cego, ou coxo, ou rosto mutilado, ou desproporcional. Meu irmão, quando a Bíblia fala para nós nos dias de hoje, depois que o Senhor, Ele se fez carne, para que Ele pudesse, cumprir toda a lei, você vai pegar isso e você vai colocar isso como a sua área espiritual. Não estou dizendo que uma pessoa que tem às vezes uma deficiência visual, ela não pode chegar para poder oferecer sacrifício a Deus. Não é isso. Naquela época, sim. Naquela época, quem era da tribo de Levi, que eram os sacerdotes do Senhor, eles realmente não poderiam. Mas hoje a gente está falando, e tudo que você for ouvir aqui, peço a você que ouça e coloque no seu coração como algo da sua área espiritual. Amém? Então olha só, o que é uma pessoa cega? Quando a gente fala espiritualmente falando, uma pessoa cega é aquela que não tem uma visão clara da onde ela está e nem da onde ela quer chegar. Meu irmão, se você não tem uma visão de como é que o reino de Deus precisa se comportar nos céus, na terra, assim como nos céus, se você não tiver uma visão clara de como que a igreja deve se comportar na terra, de como a igreja deve se comportar como uma congregação ou de como uma sociedade, se você não tiver a visão clara da sua igreja, de onde você está inserido, de como é que ela aplica os conceitos bíblicos, você é considerado biblicamente uma pessoa que está cega. Só que tem uma boa notícia, tudo que eu for dizer aqui para você, saiba que Jesus curou cegos, coxos, mudos, Ele cura todos, Ele põe cada um de nós de uma maneira nova, se assim nós quisermos. Então olha só, então a Bíblia diz no Levíticos 21:18, que aquele que é cego, ele não pode oferecer um sacrifício. E aí, meu irmão, é o seguinte, você não conseguirá, e aí eu falo isso no âmbito geral, para pessoas que nos visitam pela primeira vez, como você que é dessa casa, que você não pode servir a Deus sem saber como você deve servir a Deus. Você não pode se achegar a Deus sem saber o que é que você vai fazer. Você não pode vir para um lugar esperando ver o que acontece. Nós falamos ontem, né? O coxo que estava lá no tanque de Betesda, ele não sabia nem o que ele queria. Quando Jesus chegou para ele e falou, olha, o que você quer? Você quer ser curado? Ele não respondeu que sim, ele disse, ninguém me coloca no tanque. Ou seja, ele estava ali esperando alguém fazer algo por ele. E como nós dizemos ontem, na presença de Deus, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, se você é hoje uma pessoa que não tem, porventura, uma visão clara do que é o reino de Deus, te convido a chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu ainda não tenho uma visão clara do que o Senhor tem para mim. Eu ainda não tenho uma visão clara do que o Senhor espera que eu faça. Eu ainda estou como aquele homem que não pode seguir, que não pode fazer um sacrifício. Eu ainda estou como cego. Mas o Senhor sabe, você sabe que o Senhor, Ele fez o que fez e Ele continua fazendo. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Então se Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele vai fazer no futuro. Só depende de você querer que o Senhor te mude, né? Então se você quer entregar um sacrifício ao Senhor, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quiser fazer algo para o Senhor, saiba que não dá para fazer de qualquer jeito, sabe? Não dá, não é como eu quero. Sabe o que eu queria? De verdade, eu queria poder chegar e fazer do meu jeito e falar para uma pessoa uma palavra, olha, Jesus te ama, e pronto, automaticamente essa pessoa conheceu toda a vontade do Senhor e se converteu ao Senhor com todo o seu coração. Mas não é como eu quero, é como o Senhor trata, é como o Senhor faz. Então eu preciso haver visão para que a gente faça as coisas. Então o primeiro homem, o homem que está, o defeito dele, a pessoa que quer sacrificar ao Senhor, a pessoa que quer entregar o louvor ao Senhor, o primeiro defeito que a gente deve pedir ao Senhor que nos corrija é a falta de visão. Irmãos, saiba onde você quer chegar, saiba qual é a visão que o Senhor te deu, saiba qual é o ministério que o Senhor te deu, saiba qual é o propósito que o Senhor te colocou nessa terra. Para que o Senhor te colocou aqui? Se você ainda não sabe, hoje é o dia de você falar para o Senhor, Senhor, eu quero ter a minha visão aberta, eu quero saber para onde eu devo chegar. Se você continua lendo aqui, o homem que é coxo. Irmãos, qual que é a diferença de uma pessoa, o que é uma pessoa coxo? No reino espiritual, se você falasse, o que é uma pessoa coxa espiritualmente falando? É aquela pessoa que ela tem as suas pernas, né? Ela não falta as suas pernas, mas ela se arrasta em tudo que ela faz. Ela não sabe se posicionar, se firmar. Ela não é que ela não sabe, ela não consegue. Esse é o problema. Não é porque ele não quer. O coxo, ele até tenta ficar de pé, mas ele não consegue.
Porque ainda falta nele o quê? O firmamento. Ainda falta que suas pernas saibam se firmar, consiga se firmar, para que você possa colocar a sua vida na dependência do Senhor, colocar o seu sacrifício diante do Senhor. E aí, aquele coxo, se você pegar a passagem da Bíblia, lá na frente, quando os amigos pegaram um homem coxo e desceram ele sobre o telhado, para que o Senhor pudesse curá-lo. Aquele homem que era coxo, ele não conseguia. Quem é coxo espiritualmente, que ainda não se posicionou no Senhor, precisa ser carregado pelos outros. Quantos de nós já precisamos ser cutucados, puxados, arrastados, né? Às vezes você fala assim: olha, tal hora eu passo lá na sua casa para te levar para a igreja, porque hoje eu quero que você vá. Eu já fiz isso várias vezes. Já fizeram comigo também, viu, meu irmão? já fizeram comigo. Mas por quê? Porque nós ainda não entendemos que precisamos ser curados pelo Senhor. Diante de Jesus, nós precisamos nos chegar diante do Senhor e pedir para Ele que Ele nos cure, que nos deixe, que nos permita caminhar com as nossas próprias pernas. Não dá para servir um altar, não dá para servir um sacrifício ao Senhor. A gente não consegue, assim como não era possível lá na lei de Moisés, não é possível você oferecer um sacrifício se você precisar ser carregado por todo mundo. Se você precisar ser colocado nas costas, juntar 3, 4 amigos para te carregar para tudo e qualquer lugar que o Senhor te chamar. Então, meu irmão, se posicione. E aí a boa notícia para você é: Jesus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, se você quiser, Ele muda a sua situação. Ele te tira dessa situação de coxo para que você possa servir ao Senhor verdadeiramente. Outro ponto importante, olha, no 18 ainda, o de rosto mutilado. Irmãos, o que é uma pessoa, espiritualmente falando, de rosto mutilado? É aquela pessoa que tem 2 caras. Conhece pessoas de 2 caras? Já viu alguém que hoje está em um ânimo, hoje está com um semblante, hoje está legal, hoje está feliz, amanhã, por algum motivo que o Senhor ainda não tratou, ele já está totalmente desmotivado, totalmente cabisbaixo, totalmente cansado. Não que estar cansado é um problema, meu irmão. Não é isso, estar cansado é normal. Nós temos um corpo e esse corpo ele cansa. Você pode sentir dores, infelizmente, vou dizer que isso é comum, porque normal não deveria ser. O Senhor nós possamos nos achegar diante do Senhor e Ele pode curar o nosso corpo físico. Mas estar cansado não é o problema é estar extremamente desmotivado, de ter a sua cara dentro da igreja um jeito, fora da igreja outro, quando falando do reino dos céus uma coisa, falando fora do reino dos céus é outra coisa. É uma pessoa que a Bíblia diz que é com o rosto mutilado, aquela pessoa que não tem a mesma afeição o tempo todo. E eu não estou falando de semblante não, meu irmão. Volto a dizer que você pode estar cansado, sentindo calor. O calor nos tira, nos suga nossas energias a algum ponto. Mas eu estou dizendo que o seu espírito pode estar enganando você e enganando aos outros. Toma cuidado, peça ao Senhor. O Senhor é aquele que muda. Se você olha, né, a gente sabe, existe cada história, meu irmão, cada passagem da Bíblia existe uma história. Cada passagem da Bíblia existe uma história. Vocês sabem por que Jesus fez questão de colocar a orelha de Malco de novo, quando Pedro passou a espada, e colocar ela ali? Vocês sabem? Por causa de Levítico 21. Aquele homem, aquele soldado, ele tinha uma aspiração de ser um sacerdote. Como que ele seria um sacerdote se ele tivesse seu corpo mutilado, se ele tivesse o seu rosto mutilado? Então Jesus fez questão de restaurar, inclusive, o sonho daquele homem. Pega a história, se você olhar... Se você for estudar as partes bíblicas e os não canônicos, você vai ver que a história de Malco conta isso. A história de Malco conta que o desejo dele era seguir o sacerdócio, era ser um sacerdote, era sair daquele lugar que ele estava, daquela posição que ele estava, e se tornar um sacerdote. Mas como que ele poderia fazer isso se Pedro tinha acabado de arrancar a orelha dele? E ele lá, com muito cuidado, com muito amor, Jesus pegou a orelha dele e recolocou de novo no lugar. E a Bíblia fala que instantaneamente ela colou no lugar, como se nada tivesse acontecido. Então, meu irmão, não existe o que o Senhor não pode fazer na nossa vida. Se nós temos algo que nos impede, porque nós temos algo no nosso rosto, na nossa identidade, né, na nossa integridade. Porque quando se fala de uma pessoa com o rosto desfigurado, você deve olhar para uma pessoa que dentro da igreja se porta de uma forma, fora da igreja se porta de outra. Ela também tem 2 caras. Ela também tem seu rosto mutilado. Ela não representa a face completa de Cristo. E essa pessoa não pode
servir ao Senhor. Ela pode receber do Senhor, como o versículo fala, ela pode comer o pão, mas ela não pode fornecer o pão. Então, se você tem desejo, se você quer que isso aconteça na sua vida, que você seja um sacerdote que entrega, ao invés de receber, entrega ao Senhor, você precisa pedir ao Senhor que mude a sua vida assim como eu faço todos os dias. Eu peço todos os dias para que o Senhor me mude, mude a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, para que eu encaixe conforme os desejos dele. Então, eu te aconselho a fazer isso, meu irmão. Faça isso, porque se você está aqui, existe um desejo no seu coração de entregar algo para Deus. Com certeza, eu tenho certeza disso, eu quero crer nisso, mas que você precisa colocar diante do Senhor e pedir para que Ele faça isso. Olha lá, outro ponto, no 18 ainda. Ou se ele é desproporcionado. Sabe o que é uma pessoa desproporcionada? Vocês já viram, conseguem imaginar? A gente até brinca, né? Aquelas pessoas que vai na academia e malha só braço e esquece de malhar as pernas. Ele é desproporcionado, as pernas dele às vezes é fininha, mas os braços são grandes. Mas isso a gente resolve com a academia. Mas existem pessoas que têm isso, infelizmente, da sua genética. Ela não evolui, não desenvolve algumas partes do seu corpo, ou desenvolve algumas maiores. Às vezes tem uma pessoa com o braço um pouco maior, e isso lá no tempo da lei, no tempo de Levíticos, não poderia uma pessoa como essa entregar o pão, não poderia uma pessoa como essa adorar o Senhor, entregar o seu sacrifício. E aí, quando a gente olha isso para nós, o que a gente entende dessa forma? Que nós não podemos crescer espiritualmente desproporcional. Nós não podemos ter fé de uma coisa e não ter fé em outra. Nós podemos crer em dons, sinais e maravilhas, mas não cremos no poder da libertação. Nós cremos que nós podemos e devemos cuidar de pessoas, mas aí na hora de cuidar a gente não cuida. A gente não pode ser uma igreja, um povo que cresce de forma desproporcional. A palavra de Deus fala que este não pode servir na casa do Senhor, não pode ser um discípulo do Senhor, não pode ser alguém que serve ao Senhor, se ele não mudar, se ele não conseguir, se ele não der ênfase, em crescer espiritualmente em toda a sua área e sua vida. Amém? Olha lá, continuando no 19 diz assim, o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Irmãos, quando a gente fala de pé quebrado, está sempre ligado à nossa posição, está sempre ligado em como você se permanece em pé. Irmãos, o cair é do homem, a gente sabe, o levantar é de Deus, mas o permanecer caído, só permanece caído quem é aquele que está com o seu pé quebrado. A gente sabe que o Senhor, Ele cuida da nossa vida, cuida da nossa parte do nosso corpo como um todo, mas nós precisamos nos achegar a Ele e falar: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho caído. E aí, irmãos, a Bíblia diz que você deve continuar na sua caminhada. A vida cristã, ela é uma caminhada. Ela não é um dia que você chega aqui, faz o que tiver de fazer e depois some para lá. Não, você precisa permanecer de pé. Se aquele que não permanece, aquele que não continua de pé, seguindo a sua caminhada, o seu propósito, assim como a Bíblia diz em Levíticos, ele não pode ser uma pessoa que serve ao Senhor verdadeiramente. Ele não pode ser considerado um sacerdote do Senhor. E aí eu falo isso porque eu sei, eu desejo, eu peço ao Senhor que coloque no seu coração o desejo de se tornar um sacerdote, de entregar a sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor. Mas a Bíblia diz que se você não permanecer firme na sua caminhada, isso não será possível. Mas a boa notícia é a mesma: o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor Jesus muda a nossa vida. Continuando, a mão quebrada é do mesmo jeito. Aqueles que têm mão quebrada não podem fazer a obra de Deus. Por que eles não podem fazer a obra de Deus? Porque ele não pode oferecer algo se ele não tem disponibilidade de fornecer, de entregar. Se a sua mão não é a mão que sustenta, se a sua mão não é a mão que tem capacidade de segurar as coisas, segurar às vezes a mão do irmão, segurar às vezes a necessidade uns dos outros, ele não pode ser considerado um sacerdote. Então eu tenho que trazer para você o quê? Se você tem alguma dificuldade, meu irmão, se você tem alguma dificuldade em abençoar, se você tem alguma dificuldade em conseguir fazer com que as pessoas caminhem, que as pessoas se sintam apoiadas, sustentadas, você, segundo a palavra de Deus, precisa pedir ao Senhor que restabeleça o firmamento das suas mãos. Você precisa ser alguém que entrega a sua vida, entrega a sua mão, as suas mãos, os seus recursos, se entregue na presença do Senhor. Porque como a palavra diz, aquele que tem a sua mão quebrada, aquele que não tem condições, ou desejo, e vontade de servir, ele não está apto também a servir a Deus. Não adianta, por isso que a gente briga muito com pessoas que simplesmente
falam: olha, eu sou tão bom, eu faço caridades, eu faço isso, faço aquilo outro. Irmãos, é bíblico, continue fazendo as caridades, continue abençoando pessoas, continue sendo generoso na vida das pessoas, mas somente isso não é suficiente para você herdar o reino dos céus. Somente ser uma pessoa boa, somente ser uma pessoa que não é apegada a dinheiro, não te leva para o céu. O que te leva para o céu é a sua vida completa, a sua fé no Senhor, o crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E aí sim você terá como olhar para aquilo que você tem dito, aquilo que você tem feito, pelas benfeitorias que você tem feito, pelas caridades, pelas esmolas que você tem dado às pessoas. E aí o Senhor se alegra com você, porque aí sim a sua mão está completa. E a gente até fala, né? A gente sabe, a Bíblia fala que o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo, né? O que é isso? Exemplificando o que significa isso: aquilo que você faz espiritualmente, o emocional não precisa ficar sabendo. Aquilo que você faz no emocional, o espiritual não precisa ficar sabendo. Porque quando a gente fala de mão direita, a gente fala de governo espiritual. Quando a gente fala de mão esquerda, a gente fala de governo físico. Então, se você tem feito algo com a sua mão direita, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. E se você também tiver fazendo algo com a sua esquerda, a sua direita também não faz necessário ficar sabendo. Ou seja, não adianta. Se não for completo, não é do reino dos céus. Amém? E se não herdar o reino dos céus, você não pode adorar o Senhor. Vamos lá, olha só, no 21, o corvado. O que é uma pessoa corvada? É aquela pessoa extremamente pessimista. Se você olhar para uma pessoa aqui em Vazante tem uma senhorinha, eu morro de pena dela. Ela anda como se ela tivesse 200 quilos nas costas. E você olhar para ela, você vai ver que ela está sempre olhando para o pé. Sempre olhando para o pé. Sempre assim. Irmãos, uma pessoa que é corvada, uma pessoa que sempre fica olhando para o pé, sempre olhando para o lado pessimista, é uma pessoa que ela não pode servir o reino dos céus. É uma pessoa que não cabe, se ela não for transformada, mas existe a boa nova, né? Mas se ela não for transformada pelo Senhor, ela não atende os requisitos de ser um sacerdote do Senhor. E infelizmente isso não vai acontecer sobre ela, tá? Uma pessoa que, olha, a gente sabe que nós somos o melhor de Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala que nós somos, né, um sacerdote santo. Nós somos as pessoas que fazem o melhor que o Senhor faz para essa terra, é através de nós. Mas se nós formos pessoas extremamente pessimistas, o Senhor não se alegra, o Senhor não se agrada de nós. E nós precisamos, em nome de Jesus, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Amém? Aí a Bíblia fala aqui também, ó, o anão. O que a Bíblia fala sobre o anão? O que seria um anão? Anão é aquela pessoa que ela simplesmente para de crescer. Porque se você pegar um anão, a gente sabe que é biologia, né? Não sou biólogo, não vou entrar nos detalhes, que eu não vou saber explicar. Mas você sabe que um anãozinho, ele não nasce pequenininho e aí ele chega até o tamanho adulto dele. Não, ele nasce quase que uma criança normal. Mas o que acontece? O que acontece é que em um determinado momento da vida dele, ele para de crescer. E aí a nossa vida espiritual, se nós em um determinado momento pararmos de crescer, nós não podemos sacrificar ao Senhor. Nós não podemos entregar o nosso melhor ao Senhor. Nós precisamos cada dia, cada momento crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em comunhão, crescer no partir do pão, crescermos em estarmos juntos, para que o Senhor possa olhar para nós e falar: olha, aqueles ali permanecem crescendo. Porque a Bíblia diz que aquele que é anão ele não pode servir ao Senhor, ele não pode entregar um sacrifício. Olha só, aí continua dizendo: ó, o que tiver uma belinda nos olhos. O que é uma belinda, gente? É uma pedra. Tiveram algum cisco, algum machucado. Aquele que ainda não tem condições de olhar e observar as coisas sozinho, ou pelo menos aquele que vive com grande desconforto. Sabe, a belinda significa algo que te incomoda. A gente sabe que muitos desconfortos geram coisas valiosas. Inclusive, né, vou lá na biologia de novo, não sou biólogo, mas a gente sabe o que é a pérola. O que é uma pérola? A pérola é um grãozinho de areia que entrou ali dentro da concha e ela ficou incomodando tanto e cresceu ali dentro até formar uma pérola. Então é um grãozinho de areia, é um incômodo, areia, é um incômodo que ficou dentro da concha até que ela se forme em uma pedra preciosa. Então existe sim, a gente pode tirar algo bom de aquilo que nos incomoda, daquilo que às vezes tira
que tira de nós o nosso conforto, que nos incomoda nas situações, mas não podemos fazer com que isso nos impeça. Isso não pode ser algo que impeça a gente de seguir e de avançar. Aquilo que às vezes nos coloca, né, como algo que nos incomoda, faz a gente sair da nossa zona de conforto, faz a gente mudar a nossa posição. E a Bíblia diz aqui em Levíticos 21 que aquele que tem e não sai, né, que aquele que não sai da sua zona de conforto, ele não pode servir ao Senhor, ele não pode adorar ao Senhor. A gente continua e olha só, né, aquele que tiver sarna. O que é sarna, irmãos? Sarna é coceira, né? Aquilo que coça. Aquilo que coça. E às vezes a gente vai coçando alguma coisa e aquilo às vezes no início começa a incomodar, mas chega um tempo que a gente começa até a achar legal aquilo que está coçando. Sabe, eu vi uma pessoa falar assim uma vez, que ia numa fazenda, ia andar descalço para pegar um bichinho de pé, porque depois ia coçar e ia ficar legal. Tem gente que gosta. Tem doido para tudo, mas tem gente que gosta de uma sarna. Tem gente que caça problema para ele mesmo resolver. Tem gente que tem desejo, vontade e gosta de problema. Quando a gente estuda comportamento pessoal, existem 4 tipos de comportamento, né? É o dominante, dominante, influente. Esqueci. Eu só lembro do dominante, porque o dominante lá na primeira linha, quando você vai estudar o comportamento de uma pessoa dominante, ele escreve lá assim, aquele que arruma o problema para ele mesmo arrumar, para ele mesmo resolver. Essa é uma pessoa dominante. Essa é uma pessoa que gosta de sarna, que quer arrumar problema o tempo todo, porque acha que todos os problemas vão resolver. Irmão, existem problemas que a gente não resolve. Existem problemas que quando a gente vai atrás dele, nós mesmos, a gente vai achar ele, a gente vai encontrar ele e a gente não vai conseguir resolver. Se nós não nos apegarmos no Senhor o tempo todo, se nós não olharmos para o Senhor, vai ser como uma sarna que fica coçando, mas se a gente for analisar o motivo daquela sarna, foi nós mesmos que corremos atrás dela. E quem corre atrás de problema para ele mesmo, de verdade, não pode servir ao Senhor, não pode entregar um verdadeiro louvor. Amém? Outro ponto aqui, a gente dá sequência. Impinge, certo? Aquele que tiver impinge. O que é o impinge? É aquela aqui, uma igreja, né? Está escrito aqui, interessante, A igreja não pode crescer quando os seus crentes têm mancha na vida, no caráter, na conduta, na família e no trabalho. Mancha é tudo aquilo que tentamos esconder dos outros. Olha só, a gente pega a história de Naamã. Naamã era um general de guerra, um homem extremamente poderoso para a sua época, um homem que tinha aí miríades de soldados à sua governança, sobre a sua autoridade. Mas se você for olhar ele tinha lepra, ele tinha manchas no seu corpo que ele tentava esconder de todo mundo. Não podemos seguir e avançar no Senhor se existe algo no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, que a gente tenta esconder, que a gente precisa esconder. Meu irmão, o reino dos céus, ele é feito sobre verdade, sobre luz. Ele é feito sobre a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Meu irmão, se houver algo na sua vida que você tem vergonha, que você precisa esconder das pessoas, você precisa resolver essa questão com Deus. Se você é um sacerdote do Senhor, se você é alguém que serve, ou pelo menos tem desejo de servir ao Senhor, e existe algo na sua vida que você precisa esconder, porque você tem vergonha que as pessoas saibam, você precisa consertar isso com Deus. Isso pode ser uma impinge, pode ser uma marca, uma lepra no seu ministério, que impede você de avançar e de entregar um verdadeiro louvor ao Senhor. Então saiba bem, você precisa ser íntegro em todas as áreas da nossa vida. Precisa não, obrigado. Já estou rouco mesmo. Você precisa entender que tudo na nossa vida, na nossa vida precisa estar aberto aos olhos dos céus, aos olhos do Senhor. Não existe nada que fique encoberto do Senhor. É muito melhor quando existe um segredo. A gente que, todos nós já fomos adolescentes um dia, né, Aline? Tamires? Tem segredos. É muito mais fácil e muito melhor e muito menos doloroso quando aquele segredo ele é revelado por nós mesmos, do que quando alguém fica sabendo daquilo que eu fiz de errado. E aí pronto, a minha vergonha está pronta, a minha vida foi entregue às vezes a uma vergonha. Dependendo do que é que eu tenho que esconder das pessoas, meu irmão, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso, sabe? E assim, você não precisa vir aqui na frente e falar, ontem eu fiz isso, ou semana passada. Não, mas você precisa fazer isso para Deus. Você precisa falar isso para aquela pessoa que você confia e que pode te orientar, que pode te ajudar. E esses dias eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu preciso te contar um negócio que ninguém
Ninguém, além de Deus e eu, sabe. Não é algo que atrapalhe ninguém, mas me incomoda. Eu quero te contar um negócio que eu fiz quando eu era adolescente. Aí contei para ela, né? E falei ao Senhor, eu confessei diante do Senhor, falei para ela, falei: olha, desse mal, essa sarna, essa impinge, eu não tenho mais, porque fiquei livre disso. Não é nada que prejudique as pessoas, meus irmãos, mas assim, algo que se eu deixasse alguém contar para ela, seria uma vergonha para mim, poderia ser uma vergonha para mim. Eu falei, eu resolvo esse problema. Contei para ela, falei: olha, é assim, 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 está resolvido. Pois um dia eu conto para vocês. Hoje não. Hoje não. Pois um dia eu conto para vocês. Amém? Então olha só, se há algo em você, meu irmão, que é algo que te incomoda, que te deixa triste, que te envergonha, e que se alguém descobrir, você será envergonhado, dá um jeito de resolver isso, para que você tenha livre acesso à sala do trono, para que você tenha livre acesso a ofertar, a ser um sacerdote do Senhor, que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Para finalizar, olha só o que fala no último aqui, ó. É o último, mas não é o menos importante. Quem tiver um testículo quebrado não pode ser um sacerdote. O que é que diz isso? Olha só, quem não é frutífero, quem não pode gerar vida, quem não gera vida, quem não se coloca em posição para gerar vidas no reino de Deus, não pode ser um sacerdote. Irmãos, então, quando a gente fala para você: olha, vai, prega o evangelho, fale das boas novas do Senhor, seja alguém que ame ao próximo, que fale da palavra do Senhor, não é porque a gente quer encher a igreja, a gente quer também, mas não é só para a gente encher a igreja, é porque se você não for uma pessoa que dê frutos ao Senhor, você não pode ser um sacerdote do Senhor. Você não pode falar: eu sirvo a Deus com todo o meu coração, mas você não é frutífero. Se não for frutífero, segundo a palavra de Deus, você não pode ser um sacerdote. Você não pode ser alguém que entregue uma verdadeira adoração. Eu não estou falando de cantar disso não, meu irmão. Eu estou falando de entregar a sua verdadeira adoração, o seu coração e tudo que você tem desejos e vontades de fazer para o Senhor. Se você for um infrutífero, se você não der frutos ao Senhor, você não pode ser considerado um sacerdote. Mas aí nós temos boas novas para tudo isso que nós dizemos. Tudo isso há um caminho para resolver. Tudo isso, se porventura você fizer uma análise em você e você identificar com alguma dessas áreas, lógico, volto a dizer, espiritualmente, meu irmão, né? Se você se identificar com alguma dessas áreas, saiba que o Senhor Jesus, Ele é um Senhor que cura, que transforma, que muda a nossa vida, que muda caráter. Você pode olhar para você mesmo, e o que o Senhor já fez na sua vida foi uma obra tremenda. O que o Senhor já fez na sua casa, o que o Senhor já fez na sua família, o que o Senhor já fez na minha casa, dos vales que o Senhor já me tirou, dos lugares que o Senhor já me tirou, das posições que o Senhor já me colocou. Se não fosse Ele, meu irmão, eu não sei o que seria de mim. Então eu tenho muitas coisas somente a agradecer ao Senhor. Mas eu sei também que o Senhor, Ele é aberto, Ele é bondoso, misericordioso, Ele é galardoador, Ele é longânimo, Ele espera nos abençoar, Ele ama nos abençoar. Então qualquer área dessa vida sua, se porventura houver, que te impeça de ser considerado um sacerdote verdadeiro de Deus, eu queria que você essa noite, primeiro, né, não deixe que o Senhor te envergonhe, meu irmão. Analise a sua vida, analise a sua casa, analise o seu coração, analise o que você tem feito diante do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho, lá fora, o que você tem feito. E se alguma coisa te impedir de ser um verdadeiro sacerdote, saiba que você está num lugar de cura. Você está num lugar que, se você quiser verdadeiramente, o Senhor pode mudar a sua vida a partir de agora. A única coisa que precisa é que você reconheça que existe algo em você que precisa ser mudado, e se achegue ao Senhor e fale com Ele e mostre para Ele aquilo que você precisa mudar. Você tem esse direito, como você também tem o direito de não fazer nada, de permanecer conforme você está, do jeito que você está. Mas saiba, existe uma oportunidade, existe aqui um trono, onde o Senhor está sentado nesse trono, olhando para você, e a única coisa que Ele fala para você é o que Ele falou para Jesus: você quer ser curado? Ou você vai dizer: Jesus, não tinha ninguém para me colocar no tanque, não, você não é daqueles, você não é desse que coloque culpa nas outras pessoas, você não é daquele que coloque a sua vida na dependência das mãos das outras pessoas. Esses dias eu estava vendo
uma série ruim de filme. E aí era um jogo. E aí a menina falou assim que alguém perguntou, né, quem queria ser o líder. E ninguém estava querendo ser o líder. Ela falou: eu quero ser a líder. E aí ela falou o seguinte, que ela só queria ser a líder porque ela queria ter a capacidade de decidir o futuro dela. Interessante, né? Era um jogo, quase que um jogo de azar, mas ela disse que ela, sendo a líder, ela tinha a capacidade, ou pelo menos a oportunidade, de decidir o futuro dela. E na sua vida, quem é o líder da sua vida? Você está sendo o líder do jogo da sua vida, ou você está confiando as decisões a outras pessoas? Irmão, hoje eu quero te convidar a ser o líder da sua vida, a ser a pessoa que posiciona, por mais que a gente saiba que a nossa vida, quem define é o Senhor, mas eu gosto muito de Provérbios 16. Provérbios 16 diz assim, ó: do coração do homem é a responsabilidade dos planos, contudo a resposta certa vem de Deus. Mas olha só, não é, eu estou falando nessa versão, que essa versão é a Strong's, é a versão original do texto. Do coração do homem é a responsabilidade, ou seja, meu irmão, é responsabilidade sua fazer planos. Ah, e amanhã Deus pertence, a Bíblia também diz isso. O amanhã, cada dia é seu próprio mal, que amanhã você deixa para amanhã, mas a Bíblia diz que é sua responsabilidade. Se o Senhor vai cumprir e vai reescrever e vai autorizar aquilo que você planejou, aí é outra história. Mas é sua a responsabilidade de fazer os planos, é sua a responsabilidade de querer mudar, é sua a responsabilidade de ser com o seu corpo limpo, né, o seu corpo espiritual, sua mente, o seu espírito limpo de todas essas experiências, de todas essas situações que te impedem de crescer na presença do Senhor, que impede não só você de crescer. Tanto é, David Powell foi um pastor da maior igreja do mundo já conhecida. A igreja dele, a igreja sede dele, tinha quase 1 milhão de membros na Coreia do Sul. Então ele é um pastor de uma igreja extremamente bem sucedida. E ele usa esse texto, ele usa essa passagem aqui, em um dos seus livros, para falar sobre o crescimento da igreja. A igreja só cresce, a igreja só avança quando os seus sacerdotes cumprem esses requisitos. Então a igreja só avança, e a vida da igreja, e a vida espiritual, e a vida das pessoas como um todo só avançam se nós cumprimos esses requisitos, né? Sabemos que nós não somos capazes de mudar a nossa vida por nós mesmos. Não existe uma teologia cristã, coach, que fala que você é capaz de mudar a sua vida. Se o Senhor não edificar a sua casa, irmão, em vão trabalha aquele que edifica, né? Se o Senhor não for o seu sustento, em vão vai ser você trabalhar, né, dia e noite, né? A Bíblia fala, né, uma forma mais simples, né, do pão que penosamente granjeastes, né? Não adianta, né, no ditado é o pão que o diabo amassou, né? Mas o que a Bíblia diz é o pão que penosamente granjeaste, o pão que você penosamente ganha. Não adianta isso, se o Senhor não for o seu Senhor, nada disso vai resolver. Então, mas o que eu quero que você faça essa noite, irmão, abra o seu coração. Sabe, você não é alguém que vai continuar sendo carregado o resto da sua vida. Você não é alguém que vai ficar preso às suas limitações, às suas deficiências espirituais. Você é alguém que pode chegar diante do Senhor e sair daqui hoje totalmente transformado, totalmente mudado, para que você seja um sacerdote aceito na presença do Senhor, e o seu sacrifício, a sua adoração, chegue diante dele como um incenso suave. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. E aí eu queria, meu irmão, de verdade, que você não olhasse apenas para o que eu disse. Depois você pode estudar um pouco mais esse texto. É um texto pequeno, mas cheio de veredas para você passear e aprender do Senhor. Mas o que eu queria que você colocasse no seu coração: você sabe, assim como Naamã sabia que ele tinha algo por trás da sua armadura. Tudo isso que nós lemos, você sabe se há algo em você que precisa ser mudado. Você sabe, você conhece a sua própria vida. Você se posiciona diante do Senhor, o Senhor olha para você, o Senhor conhece todas as coisas, mas você também conhece. Eu posso olhar para o Mateus e falar: não, Mateus está tranquilão, de boa, mas algo no seu coração o incomoda, e ele sabe. Então, se você tem algo no seu coração que te incomoda, ou que te impede de seguir o sacerdócio do Senhor, eu queria que você fechasse os seus olhos, e durante 2 minutos, 3 minutos,
você falasse com o Senhor, reconhecesse isso. O primeiro ponto que você precisa é reconhecer que há algo em você que precisa ser mudado. Eu reconheço que há muito na minha vida que eu preciso ser mudado. Há tanta coisa que eu falo que eu às vezes não precisava falar. Há muitas coisas que eu faço que eu não precisava fazer. Mas, Senhor, essa noite eu reconheço, Senhor, as minhas falhas. Reconheço que sou fraco, que sou pobre, sou nu, sou pecador. Reconheço que sem a Tua presença, Senhor, eu não consigo viver. Sem a Tua glória manifestada sobre mim, Senhor, eu não consigo romper. Senhor, sem o Teu auxílio, eu não consigo pastorear essa igreja. Eu não consigo cuidar da minha vida, eu não consigo cuidar da minha casa. Se o Senhor não estiver comigo, nada que eu faça, Senhor, resolva. Nada que eu faça, Senhor, resolve o que eu quero. Porque o Senhor é que conhece. E o Senhor é que entrega tudo o que precisamos. Senhor, eu faço muitos planos. Eu coloco planos, ó Pai, de alcançar essa cidade. Eu coloco planos de cuidar bem da minha casa, da minha família, desta igreja. Eu coloco planos na Tua presença. E te peço, Senhor, que aquilo que estiver de encontro com o Teu desejo, que o Senhor permita que aconteça. E tudo aquilo que estiver de acordo com o Teu desígnio, Pai. Porque sabemos que há um tempo e um modo para todo propósito. Senhor, e se todos aqueles planos que eu fiz estiver ligado ao Seu propósito, que se cumpra. Mas, Senhor, se não estiver ligado ao Seu propósito, Deus, que o Senhor redirecione o meu pensamento, o meu coração. Limpe, Senhor, as minhas mãos, limpe os meus olhos, limpe, Senhor, a minha mente. Limpe, Senhor, o meu coração primeiramente. E coloque, Senhor, no meu coração a vontade de Te servir integralmente, com integridade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que nada podemos fazer se a Tua presença não estiver conosco. Meu irmão, e você aí no seu lugar, fale com o Senhor. Fala, Senhor, se você estiver disposto, né? Fala, Senhor, eu estou disposto a me tornar um verdadeiro sacerdote. Senhor, eu estou disposto a me tornar um verdadeiro servo do Senhor, a fazer conforme o Teu desejo, a fazer conforme a Tua vontade, a fazer conforme o Senhor ordena, a cumprir, Senhor, o que as Suas leis, as Suas regras me implicam a cumprir. Amém, Senhor. Senhor, ouça da boca dos Seus filhos, ó Pai, aquilo que eles sabem, aquilo que eles entendem que precisam ser mudados. Senhor, não nos permita sair daqui hoje, ó Pai, da mesma forma que entramos. Não permita, Senhor, sairmos aqui, Senhor, às vezes coxo, às vezes cego, às vezes, ó Pai, com o nosso rosto mutilado. Não nos deixe sair daqui, Senhor, desproporcional na nossa vida. Não nos deixe sair daqui, Senhor. Não nos deixe sair daqui, Senhor, com a nossa mão quebrada, com o nosso pé quebrado. Não nos deixe sair daqui infrutíferos, Senhor. Não nos deixe sair daqui com a nossa imagem distorcida. Não nos deixe sair deste lugar, Senhor, sendo as mesmas pessoas que entramos. Precisamos do Teu cuidado. Precisamos, Senhor, do Teu direcionamento. Precisamos, Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre nós. Senhor, se precisarmos, Senhor, mergulharmos 7 vezes no Jordão, nós mergulharemos. Se precisarmos, Senhor, ó Pai, crer na Sua integridade, na Tua palavra integralmente, nós precisaremos e nós creremos no Senhor em todo o tempo. Pai, que não seja apenas as minhas palavras falando aos ouvidos aqui nessa noite. Senhor, que seja o Senhor falando ao coração de cada um que aqui está, desde o mais novo ao mais velho, desde, Senhor, do mais sábio, Senhor, ao mais humilde, desde, Senhor, aquele que veio a primeira vez, aquele que está aqui o tempo todo, que saiamos daqui mudados pelo Teu Espírito, cheios, Senhor, de fé e de expectativas, que uma nova vida nos espera lá fora, um caminho, um campo, Senhor, um campo missionário nos espera lá fora. Senhor, como verdadeiros sacerdotes do Senhor, como reis e sacerdotes, na presença do Senhor, nós saímos daqui essa noite. E em nome de Jesus, se há algum de vocês, meu irmão, que precisa, que deseja que nós oremos por você, se há algo na sua vida que você quer deixar no altar do Senhor essa noite, eu quero te convidar a vir aqui. Se você quer deixar algo nos pés do altar, nessa noite, você está convidado. Se é a tua vida, se é a tua casa, se é a tua família, se são os seus bens, os seus negócios, se é a sua vida, a sua família, se é a sua vida, se
é a eternidade. Se você quer deixar no altar, eu quero te convidar a vir aqui, quero orar por você. Se há alguém que precisa, alguém que reconhece que sozinho a caminhada não é possível, eu quero orar com você. Aleluias, eu quero mesmo. Oh Jesus. Você que não vai à frente, fique orando, ore de onde você está, que o Espírito Santo de Deus está transformando vidas aqui nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são
os cativos e oprimidos os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluias. O Espírito de Deus está neste lugar, meu irmão. Se você às vezes não esteve aqui, não quis vir à frente, mas saiba que o Espírito do Senhor te acompanha por todo lugar que você for. Ele está do seu lado e Ele quer te ouvir em todo o tempo. Basta você abrir a sua boca e clamar pelo Filho de Davi. Clame por Jesus e Ele envia o teu Espírito para te ouvir e principalmente para te responder. E todas as suas orações serão ouvidas dos céus. Em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida, eu libero sobre a sua casa os céus, que todos os céus de bronze sobre a sua vida, sobre a sua casa, sejam despedaçados pelo sangue de Jesus nessa noite. Você tem autoridade, meu irmão, de chegar na tua casa essa noite e abençoar a entrada e abençoar a saída da sua casa. Os seus planos, os seus sonhos, os seus negócios, a sua vida está abençoada, porque o Senhor ama abençoar. O Senhor ama abençoar aqueles que o buscam. O Senhor ama abençoar aqueles que reconhecem o senhorio dele. Então reconheça que o Senhor Jesus é único na sua vida, e tudo que você colocar na sua mão, abençoado será. Como nós cantamos aqui, à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, atrás de você, por todo lado, na sua vida, já está abençoado pelo sangue de Jesus. Saia daqui essa noite, meu irmão, sabendo e crendo que você é um sacerdote do Senhor. Você está apto a entregar uma verdadeira adoração, a entregar um sacrifício de louvor ao Senhor. E em nome de Jesus, eu abençoo vocês, abençoo a semana de vocês, que vocês sejam abençoados, vocês sejam abençoados para abençoar, vocês sejam cheios do Espírito de Deus, para que de ti flua rios de água viva. Em nome de Jesus, que tenham vocês uma semana abençoada. Abençoo vocês, a sua casa. Se você não cumprimentou todos os irmãos, aproveite agora no final, cumprimente o irmão, declare, a semana cheia de glória, cheia de paz, em nome de Jesus. Amém? Só para a gente encerrar, nossas programações essa semana são as mesmas, Nós temos amanhã intercessão e oração. Na terça temos GC, na quarta nós temos o nosso futsal. Quarta-feira nós voltamos, em nome de Jesus. Na quinta tem culto, na sexta tem rede de casais. Amém? Casais, sexta-feira é rede de casais. Não perca tempo, não marque bobeira. Prepare sua agenda para você estar com a gente. É bênção do Senhor para nossas vidas. Amém? E domingo nós temos culto. Amém? Rosângela, tem alguma programação marcada para as crianças esses dias? Domingo na hora do culto. Então, irmãos, domingo na hora do culto tem a festa de Natal das crianças. Então traga suas crianças, para que eles possam participar disso aqui, para que a glória do Senhor seja derramada sobre eles também. Amém? Você que nos visita mais uma vez, sejam sempre bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Sempre que vocês estiverem dispostos, disponíveis, esteja aqui com a gente. Essa casa ama vocês, abençoamos a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, somos abençoados em nome de Jesus.